Que Deus usa o seu Filho e fale conosco pela sua infinita misericórdia. Senhor Deus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Instrumentaliza o Teu Filho, como Deus, no mais o Senhor tem instrumentalizado, e à medida das nossas necessidades. Que o Senhor esteja nos encorajando e nos concedendo aptidão para continuarmos marchando rumo ao Senhor. Abençoe a igreja do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. O Senhor estar aqui, louvado seja o seu nome, glória a Ele. Eu gostaria de chamar aqui Eliseu e Rebeca. Eles vão fazer a leitura bíblica. Eliseu vai ler o versículo inicial e a irmã Rebeca vai seguindo e assim sucessivamente. É Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 28. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, vale menos que nada, são apenas vazio. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Aí está a palavra, do Senhor, lida, que deve ser guardada no nosso coração. Agora eu vou pedir à nossa irmã Clotilde que se coloque em pé e agradeça a Deus pela leitura da sua palavra e pede a Deus para que o nosso estudo de hoje possa estar falando ao nosso coração e ao sairmos daqui possamos ser praticantes da palavra de Deus. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, qual foi lida agora nesse momento. Que o Senhor continua falando, Pai, aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, possa fazer efeito nas nossas vidas, Pai. Que possamos aprender de Ti, Pai. Usa o Teu servo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amados, a irmã Gleide me passou essa responsabilidade de passar esse estudo essa noite, e eis-me aqui. Toda honra, toda glória seja para o Senhor. Oxalá que todos nós, ouvintes da palavra do Senhor, possamos estar com os nossos corações abertos, humildemente, na presença do Senhor, para receber aquilo que Ele preparou para nós nesta noite. A MCM tem seus estudos mensais, que, por sinal, são estudos importantíssimos. E o do mês de setembro é de muita importância, não só para as mulheres, mas para todos os ouvintes que aqui estão nesta noite, da criança ao mais adulto. É um tema que diz que, na verdade, é uma pergunta: quem é Deus? Não é? Quem é Deus? E o autor desse estudo é Ronaldo Viana. Eu creio que esse homem que fez esse estudo, que escreveu esse estudo, pelo que eu vi aqui, com certeza ele estava inspirado por Deus, preparadíssimo para o estudo, porque ele é teólogo, ele é historiador, ele é psicanalista, ele é escritor, pastor. Então não tem como uma pessoa dessa não estar usado por Deus para nos trazer um estudo tão importante como esse. Quem é Deus? Meus amados, antes de usarmos a revista, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Claro, primeiramente foi chamada a minha atenção quando eu estava preparando, estudando esse estudo tão importante. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns atributos de Deus, que por certo nós vamos perceber que estão dentro do assunto, do tema, do estudo preparado por Ronaldo Viana. Eu tenho certeza que os irmãos, ao prestar atenção nesses atributos de Deus, vão entender tudo o que está aqui, nesse estudo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Deus na sua simplicidade. Preste bem atenção, Deus na sua simplicidade. Deus na sua simplicidade, irmãos, Ele não é complexo, Ele não é divisível. Os irmãos que são estudiosos sabem muito bem o que significa complexo. Não é? Mas como eu sou assim, uma pessoa que eu gosto muito de anotar, e aí, veja bem, complexo é uma característica daquilo que não é simples, daquilo que se mostra complicado, que não possui certeza. Então, Deus na sua simplicidade não é complexo, porque Deus é certeza. Não existe dúvida em Deus, incertezas. Deus é Deus, Ele não é complexo, Ele não é divisível. Deus é unidade. Então a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nesta noite é que Deus na sua simplicidade, Ele não é complexo nem divisível. Deus na sua unidade,
Deus, na sua unidade, Ele é um, até que sejamos um em Cristo. Mas será que nessa hora que nós estamos de todo o nosso coração, lendo, escrevendo no coração, como o nosso pastor sempre tem dito, será que nessa hora nós temos lembrado do Deus que na sua unidade é um? Então, se eu quero ser um com o meu irmão, se eu quero ser um com Cristo, se eu quero ser um para fazer a diferença, eu preciso entender que Deus, na sua unidade, Ele é um. Terceiro, Deus, na sua eternidade, Deus não está sujeito ao decorrer do tempo. Deus, na sua eternidade, Ele não está sujeito ao decorrer do tempo. Por isso que o tempo dele é perfeito, é o Kairos, é diferente do tempo do homem, que é medido pelo relógio cronológico, que quer fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, às vezes se precipitando, às vezes ali naquele desejo desenfreado, às vezes, naquela coisa de querer fazer as coisas do seu jeito. Na verdade, ele não olha para o tempo perfeito de Deus, mas quer olhar para o seu tempo medido pelo relógio cronológico e quer que as coisas aconteçam do seu jeito, do seu tempo. 4. Na sua imutabilidade, Deus não muda e não pode ser mudado. Tem muita gente aí querendo mudar Deus. Tem muita gente aí querendo mudar Deus com seus achismos. Tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser e acabou. Deus não muda e nem pode ser mudado. Quinto, só um minutinho aqui, irmãos, porque está aqui. Na sua soberania, Deus é governante. Na sua soberania, Deus é governante. Então, se você crê que Deus é soberano e Ele é governante, você vai deixar Ele governar a sua vida. Você vai confiar nele. Você vai crer na sua soberania. Você vai entender que Ele governa todas as coisas. Só que Deus, na sua soberania, e por governar tudo, Deus governa com integridade. Deus governa de maneira justa, de maneira verdadeira. E nós precisamos estar atentos a Deus na sua soberania. O Deus que é governante. Ele está governando a sua vida. Ele está governando o seu lar, a sua família. Pense bem em Deus na sua soberania. Os três que todos nós sabemos que não pode ser compartilhado com ninguém. Deus na sua onipresença, Ele está presente em todos os lugares. Deus na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas. E Deus na sua onipotência, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de pensar, é na santidade de Deus. Não quero dizer aqui, Deus conhece o meu coração. Deus sabe quando eu sou hipócrita, Deus sabe quando eu sou sincero, Deus sabe quando eu sou mentiroso, Deus sabe quando eu sou verdadeiro. Deus me conhece. Deus de longe conhece os meus pensamentos, Deus conhece o meu coração. Agora, se tem uma palavra
que eu admiro, que eu sou apaixonado por ela, é a palavra santificação. E Deus, na sua santidade, Ele jamais permite que a impureza se ajunte com a santidade. Santidade e impurezas não podem andar juntos. Jamais. Porque Deus é santo. E eu estava pensando, não só na cultura, mas em outras coisas. Mas voltando para a cultura. A cultura, meus irmãos, de hoje, a cultura de hoje, ela acha normal e aceitável que a impureza se ajunte com a santidade. E se nós que entendemos que Deus é santo, que Deus quer que nós sejamos santos em todos os nossos procedimentos de vida, toda a nossa maneira de viver, no falar, no pensar, no agir. E se nós aceitarmos que as coisas que são impuras, imundas, como imoralidade sexual, cobiça e um bocado de porcaria que a cultura de hoje anda aí apresentando, e se a gente aceitar que essas coisas se misture, se ajunte com a santidade, nós estamos sendo hipócritas, nós não estamos andando com Deus, nós não entendemos ainda que Deus é santo, que Deus é puro. Então, tudo isso aqui é para que nós possamos entender o estudo de hoje. Oxalá que na hora que nós terminarmos esse estudo aqui, ao sairmos daqui, nós sabemos de fato quem é Deus. Porque, meus irmãos, infelizmente, muitos de nós que entramos e saímos na presença de Deus, às vezes é demonstrado através das atitudes, é demonstrado através do comportamento, do que fala, do que pensa, que ainda não conhece a Deus. E a Bíblia, ela é categórica quando ela diz assim: examinai o homem a si mesmo. Todos nós, a começar de mim, a começar de cada um de nós que aqui estamos, vamos nos examinar, olhando, orando e vigiando a cada dia, para ver se de fato nós conhecemos Deus, se de fato nós estamos prosseguindo em conhecer Deus. Porque na hora que alguém perguntar quem é Deus, quando a gente dá a nossa resposta, quem é Deus, as pessoas possam olhar para nós e de fato entender a nossa explicação, a nossa resposta sobre Deus. Irmãos, o nosso estudo de hoje, como os irmãos já sabem o tema, quem é Deus? Que é uma pergunta. O autor, Ronaldo Viana, ele começa a introdução dizendo assim: não há como descrever o Criador com absoluta precisão. Entretanto, alguns teólogos tentam fazê-lo. Entre eles, o renomado teólogo, aqui agora pegou, Longson, sei lá, que mesmo antes de exprimir sua definição, justifica a provável imperfeição da sua explicação, declarando: ao finito não cabe definir o infinito, e expõe a sua definição possível, dizendo: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Quando eu estava lendo essa introdução, veja bem, todos nós sabemos o que significa finito. Aquilo que tem fim, que tem limite. Agora eu volto e pergunto: como é que eu,
como é que você, que somos pessoas limitadas, que tem fim, que tem limite, explica quem é Deus, descreve quem é Deus, define quem é Deus. Por outro lado, eu concordo plenamente com ele que não há como descrever, não há como definir, não há como explicar Deus, mas todo cristão, na sua intimidade com Deus, precisa saber quem é Deus. Mesmo ele sabendo que não tem como defini-lo, como descrevê-lo, mas ele precisa saber quem é Deus. Ele precisa ter experiências marcantes com Deus. Não de oba-oba, mas experiências que glorificam a Deus e que o leve a um crescimento espiritual, entendendo que ele foi chamado, escolhido para frutificar onde ele está plantado, mas ele precisa saber quem é Deus. E é interessante, eu coloquei aqui, eu sempre, como eu falo para os irmãos, eu sou muito observador e gosto muito de, quando eu leio algo que chama a minha atenção, eu gosto de chegar e estudar sobre aquilo. E uma sigla muito importante chamou a minha atenção há uns dias atrás. Quem é da educação sabe da importância dessa sigla, né? Mas ela, trazendo ela, seja na educação, seja em que área for, principalmente na área espiritual, que é o PCN, positivo, criativo, negativo, e encaixando aqui, trazendo aqui para esse tema, quem é Deus, quando ele entende que não pode defini-lo, não pode descrevê-lo, aí o que ele vai fazer com o PCN? Ele vai eliminar o negativo. Ele vai eliminar o negativo, tudo aquilo que possa querer fazer ele chegar onde ele não pode chegar, porque ele é limitado, ele tem limite, ele tem fim. Basta ele lembrar do que disse o profeta Oséias: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não tem fim o conhecimento. Conhecimento não tem fim. E muitos estão buscando conhecimento para se inchar, ficar inchado de tanto conhecimento, mas não tem coragem, na hora que Deus dá a oportunidade para falar do seu amor, para pregar Cristo, não compartilha com ninguém, porque está cheio de conhecimento, mas para Deus não tem nenhum valor. Meus amados, então, se eu sei que Deus é esse Deus, como disse aqui o autor da revista, do estudo, que Ele é perfeitamente bom, que Ele é o Deus que em seu santo amor, Ele cria, Ele sustenta e Ele dirige tudo, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Deixar de confiar em nós mesmos, deixar de depender de nós mesmos para confiar, depender desse Deus que tudo cria, que tudo sustenta e que tudo dirige. No primeiro tópico do estudo, ele diz: Deus é bom. É impossível explicar com precisão o Criador. Em todo o tempo Ele é bom. A Bíblia declara categoricamente também que Ele é amor. Então veja bem, nós não podemos explicar a Deus na sua precisão perfeita, mas sabemos que Ele é bom e que Ele é amor. Só que só saber que Deus é bom não basta. É preciso reconhecer essa bondade de Deus e lembrar do que disse o rei Davi:
Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor. Quando você entende, quando eu entendo, quando nós entendemos que de fato Deus é bom e é bom o tempo todo, pelo menos isso nós devemos ter dentro de nós. Esse reconhecimento de que Ele é bom e que nós precisamos dar o nosso melhor para Ele. Agora ele diz que Deus é amor. Querendo ou não, o crente precisa aceitar isso, porque o amor é o vínculo da perfeição. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, não é? Fala, todos nós sabemos que 3 coisas permanecem: a esperança, a fé e o amor, mas que o amor é o maior. Então, Deus é amor. Precisamos guardar esse amor, não o amor filha, não o amor eros, mas o amor de Deus, o amor ágape no nosso coração, e viver nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento. E é interessante, irmãos, que ele continua dizendo aqui: a perfeita bondade de Deus é inerente à sua divindade. Em outras palavras, Deus é perfeitamente bom porque é Deus. O homem, porém, não é bom porque é humano. Parece que foi isso que Cristo quis ensinar ao dizer: porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos 10, 18. É impossível para um verdadeiro cristão não reconhecer que o Senhor é bom, santo, amoroso e justo. É impossível para um verdadeiro cristão. Eu achei interessante quando ele chama a minha atenção, a sua atenção para verdadeiro cristão. É preciso, meus irmãos, no nosso a sós com Deus, perguntar a Deus se de fato somos verdadeiros cristãos. Porque se de fato somos verdadeiros cristãos, nós vamos entender o que ele está dizendo aqui, que é impossível para um verdadeiro cristão não reconhecer que Deus é bom, que Deus é santo, amoroso e justo. E quando ele passa a entender isso, que ele precisa ser um verdadeiro cristão, e que ele reconhece isso, ele precisa viver na prática isso aqui. Na prática. Porque só na teoria é hipocrisia. Deus manifesta a sua bondade na criação do homem, pois não criou humanos robôs a fim de servi-lo mecanicamente. Devido à sua bondade, fez-nos seres presentes, dinâmicos e detentores de sentimentos. Usando a liberdade dada pelo Criador, infelizmente, a maioria dos humanos desobedece à palavra e por isso nega a bondade e o amor de Deus. Desobedece à palavra e com isso nega a bondade e o amor de Deus. Se eu sou um verdadeiro cristão, eu não posso negar a palavra de Deus. Se eu sou um verdadeiro cristão que reconheço que Deus é amoroso, bondoso, justo, e eu entendo que eu preciso pôr isso em prática na minha vida, não só deixar na teoria, eu preciso entender que eu não posso desobedecer a palavra de Deus. E nós não devemos, irmãos, desobedecer a palavra de Deus, não é porque o nosso pastor manda, não é porque a nossa família manda, não é porque o nosso irmão manda, mas é porque Deus quer que nós o obedecemos. O caminho para as bênçãos é a obediência. Como canta Nani Azevedo, não precisa você correr atrás de bênção se você é obediente a Deus. Agora, se você é desobediente, você vai correr atrás de bênção e nunca vai alcançar a bênção. Porque Deus não abençoa desobediente. Deus abençoa o obediente. Então, aqui está bem claro para nós que quem desobedece à palavra de Deus vai negar a sua bondade, vai negar o seu amor. Quando alguém enviado por Deus
está perto de você quando você colocou no coração, no seu pedido, para que Deus colocasse alguém perto de você, para você testemunhar do poder dele, para falar da grandeza dele, para falar do amor de Deus para ele. Naquele momento, você de fato está dando um testemunho de que de fato você obedece a Deus, de que você valoriza o amor e a bondade de Deus. Isso é importante, porque palavras vento leva, atitudes vento não leva, vida no altar de Deus vento não leva, vida em obediência ao Deus que você conhece, que sabe quem é Ele para você, vento não leva. Mas emoções, palavras e uma série de outras coisas, vento leva. Meus amados, no segundo tópico ele diz: Deus é criador e sustentador. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não está morto nem inerte em relação aos rumos da história. Ele não é apenas o criador de todas as coisas, ele também é o sustentador, o guarda, o governador do universo. Meus irmãos, isso é profundo. Ele é o sustentador, o guarda, o governador do universo. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso, e é notório quando nós deixamos de olhar com os olhos da carne e passamos a olhar com os olhos espirituais. Quando nós estamos conectados com Deus, Deus vai nos dar uma visão. Deus vai nos dar uma visão de como está a situação. E é notório muitos crentes desesperados, preocupados com o futuro e esquece disso. Que Deus, Ele é sustentador, guarda e governador do universo. Eu estava compartilhando hoje com uma pessoa que eu estava falando para ele do Evangelho de Cristo, e eu disse para ele: olha, eu tenho um primo, um pastor, e falei isso também até para um irmão, lembrei agora, questão de ética, não vou falar o irmão. Falei assim: olha, eu tenho um primo que ele me discipulou, e a primeira coisa que ele disse para mim foi o seguinte: você vai ver coisas na igreja que você vai ficar tão assustado, mas tão assustado, que você vai pensar em desistir. Mas se você entender que a sua vida pertence ao Senhor e que você deve perseverar em oração, perseverar na fé, perseverar no seu compromisso com Deus, sendo humilde, orando, buscando, lendo a Bíblia, testemunhando, você vai permanecer. E todas as vezes que eu ouço palavras que me ofendem, todas as vezes que eu vejo situações que tentam me desanimar, eu lembro dessa palavra. E eu entendo que o meu Deus, Ele é governador, que Ele é sustentador. E meus irmãos, crente que realmente é verdadeiro crente, que não nega o amor de Deus, que não nega a bondade de Deus, que não nega tudo isso aqui que o autor da revista está dizendo para nós, e que entende isso, ele não vai ficar de jeito nenhum assombrado, desesperado com o que está acontecendo, mas ele vai entender que ele precisa viver um dia de cada vez, sempre na expectativa de que Jesus vai voltar hoje, no aqui e agora, e ele precisa estar preparado. Claro, ele tem que estar preparado na palavra, na oração e pregando o Evangelho. Isso é importante. E aí,
quando eu li isso aqui, ele é sustentador, guarda e governador do universo, eu até já falei aqui, eu lembrei do tempo de Deus, o Kairos, o tempo perfeito, né? E o tempo do homem, o tempo dominado, o tempo medido pelo relógio. Irmãos, ele diz assim, olha, o seu amor e a sua bondade se manifestam em todo o sistema criado por ele, apesar de nossos pecados, de nossas maldades intermináveis. Deus criou o mundo e, zelosa e bondosamente, não permitiu que ele ficasse ao léu, sem rumo, visto que ele domina e sustenta com o seu sublime poder todas as coisas criadas. Ele sustenta com o seu poder todas as coisas criadas. Temos motivos para perder a fé, negar a fé? Temos motivos para viver desesperados, ansiosos, precipitados? Temos motivo para ficar como se fosse aquelas pessoas que quer resolver as coisas de qualquer jeito? Não, esse Deus, ele tem esse poder de sustentar todas as coisas. E nós precisamos saber descansar nele, saber confiar nele, saber entender que ele governa todas as coisas. E quando ele chamou Josué, ele disse, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, por onde quer que tu andares, eu serei contigo, estarei ali contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Só que hoje, e é ele falando para você, Lessa, falando para Rogério, para cada um de nós aqui, assim como eu fui com Moisés, Josué, serei contigo. Apenas creia que eu sou o governador, que eu sou o sustentador, o dominador do universo. É isso que ele quer de cada um de nós, irmãos. E no terceiro tópico ele diz, Deus é Senhor da história. Nenhum governante, por mais poderoso que seja, pode ditar os rumos das nações, do que acontece no nosso planeta, muito menos fora dele. O homem é limitado. Deus, no entanto, tem poder infinito. Nessa perspectiva teológica, Deus é o Senhor da história. Ele controla a história, ele faz isso a partir do seu amor, da sua justiça, da sua santidade. Ele não tem apenas o poder e a habilidade de criar do nada, mas também o de sustentar e governar todas as coisas criadas. O homem é limitado, Deus é o Senhor da história. Historiadores não conhecem mais do que Deus. Mesmo esse autor aqui, que é historiador, ele sabe que ele é limitado. Ele sabe que ele só pode chegar até ali, onde Deus permitiu que ele chegasse. É por isso que às vezes tem muitos, mas muitos de nós, que acabamos nos frustrando, nos decepcionando, porque queremos ir até onde não podemos ir. Então, esse Deus que é governador, que domina todas as coisas criadas, que é o Senhor da história, por mais que nós temos as nossas habilidades, por mais que nós temos os nossos dons, por mais que nós temos o nosso preparo, nós não devemos querer ir onde não podemos ir, porque quem tudo governa, quem tudo sustenta é o Senhor da história. Os homens são especialistas em contrariar a bondade e a boa e a perfeita vontade de Deus. Quando eu li isso aqui, eu achei interessante. Olha, os homens são especialistas em contrariar a bondade e a boa e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós estamos sabendo orar? Ninguém sabe orar. Ninguém. Eu creio que até mesmo o nosso pastor, na sua humildade, ele sabe que ele não sabe orar. Ninguém sabe orar.
Mas Jesus aprendeu a orar, Jesus orou e ensinou a orar. E quando a gente entende isso, a gente nunca vai querer passar por cima da vontade de Deus. A gente nunca vai querer fazer isso aqui, querer contrariar a boa e a perfeita vontade de Deus. O crente, aquele que é o verdadeiro crente, aquele que entende isso, que ele é aquele que crê que Deus é o Deus que tudo domina, ele precisa viver de acordo com a vontade de Deus, descansar na vontade de Deus e agradecer até mesmo antes dela se cumprir, porque já está dizendo tudo, que ela é boa, agradável e perfeita para nós. Então nós precisamos aprender esse hábito de todas as vezes que orarmos, agradecer a Deus antes, porque a vontade dele é de boa, agradável e perfeita para nós. Meus irmãos, ao olharmos para a natureza, deveríamos entender que nela já temos evidências mais do que suficiente para atestar a existência do Criador. Todos nós, quando levantamos, principalmente quem tem o hábito de levantar cedo, porque às vezes tem pessoas que dormem muito e esquecem até de contemplar a natureza. Então, quando você levanta cedo, que você olha para a natureza, logo ao abrir os seus olhos e olhar para a natureza, você vai ver que ela está revelando Deus para você. Você vai começar a entender que Deus está ali. E ali você vai, através de tudo que Deus vai te mostrar, as pequenas coisas, as simples coisas, você vai até ter um relacionamento com esse Deus que é o Criador de todas as coisas. O texto sagrado não é um manual científico, por isso, nele Deus não se preocupou em provar sua existência. Então, Deus não se preocupou em provar sua existência. Deus não precisa estar se preocupando em provar a sua existência. Quem crê nele verá a glória dele. Quem não crê é incrédulo, incrédulo não vai para o céu. Está lá escrito em Apocalipse. Incrédulo não entra no céu. Mas se ele crê em Deus, ele vai entender que Deus não precisa provar a sua existência. Ele é Deus. Independente de o que eu acho ou não acho, ele é Deus. Se ele quiser curar, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus. É assim que nós cantamos e é assim que nós devemos dar testemunho daquilo que cantamos, na prática, não na teoria. Ainda bem que Deus não precisa da lógica de alguns humanos para existir. Ele existe e pronto. Meus irmãos, Deus existe e pronto, é isso. Basta que nós entendamos isso. Deus existe e pronto. Então, se você está em qualquer lugar onde Deus te plantou, se você está em qualquer lugar onde Deus te plantou, pense nisso. Ele está ali e pronto. Nunca duvide da sua existência, porque Ele estará ali. Ele é Deus. Aí, o autor coloca aqui, no terceiro tópico, quem é Deus? Ele pergunta. E ele mesmo responde. Ele é o que é. Êxodo 3,14. Em Salmos 19,1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1, 19 e 20, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E em Atos 17, 24 a 27, diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando-o, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós.
ainda que não está longe de cada um de nós. Esse Deus que hoje você, ao estudar, ao ouvir aqui quem é Deus, o Deus que você precisa conhecê-lo, mesmo você sabendo que você não pode defini-lo, não pode descrevê-lo, mas você precisa ter intimidade com esse Deus, ter compromisso com esse Deus, ter vida no altar desse Deus e saber isso aqui, que Ele não está longe de você. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Se nós o invocarmos em verdade, meus irmãos, mas em verdade, Deus ele vai se manifestar, sua presença vai ser real em nossa vida, de maneira que ele será glorificado e a nossa fé vai crescer e nós vamos frutificar para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a pôr em prática tudo o que nós ouvimos nesta noite. A palavra está com... Amém, irmãos? Tiago 1:22 nos orienta a nós não sermos ouvintes da palavra, mas que nós possamos, no exercício de consciência, praticar, ou seja, trazer para a nossa vida ordinária aqueles que são conceitos e preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado pela tua bondade, tua misericórdia. O Senhor que é um Deus presente, o Senhor que é o Emanuel, o Senhor que é Deus conosco. Pai, obrigado pela tua palavra e nos ajuda, Senhor, dia após dia, a conhecer ao Senhor, a vivê-lo pelo conhecimento que nós temos do Senhor revelado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos, Deus, adotar a postura de Cristo enquanto homem, a nossa vida dioturna, para louvor do teu nome e para o testemunho vivo de cada um de nós. Como nós aprendemos nesta noite, o que o Senhor espera de nós é que nós testemunhemos em todas as oportunidades. Nos capacita isso, porque sozinho não haveremos de conseguir. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós precisamos da mão do sustentador para caminhar, para continuarmos caminhando com os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias, ainda que elas precisam ser reparadas. Senhor Deus, seja com a vida de cada um dos nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite para cultuar juntamente conosco. Visita-os em suas necessidades. Senhor, cura aqueles que precisam de um milagre. Quero lembrar da irmã Dalva, do pastor Hélio, da Bia, Senhor. Oh, Deus amado, seja com cada um deles, a irmã Ruth, Senhor Jesus. Clamamos a Ti para que o Senhor possa estar sustentando-os, Senhor Jesus. Seja com o nosso irmão Manuel Paulo. Deus, sustenta os nossos irmãos, nós pedimos ao Senhor. Conceda-nos, Deus, uma noite em paz, uma noite de repouso e de proteção. Rogamos pela paz na nossa cidade, rogamos pela prosperidade do Evangelho do Senhor e rogamos para o crescimento da Igreja do Senhor neste lugar. Deus, a seara é grande. Envia-nos ceifeiros, envia-nos trabalhadores, Pai. Nós precisamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, seu amado Filho, comunhão e consolação de doce e Santo Espírito esteja em nós e no nosso meio hoje e sempre. Amém.